Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Point Teológico, seja muito bem-vindo à nossa série de vídeos Teologia Paulina, né? Hoje é a nossa aula número 24 e estamos juntos aí, né, compartilhando conhecimento pelas internet da vida. Para você que me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Peço a você que desde já se inscreva aí para você receber as notificações, né, as notificações dos nossos vídeos, reviews, lives, as nossas aulas. Peço também que você dê o like, comente para ajudar a engajar o canal e também possa também compartilhar este vídeo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, com os amigos, tá certo? Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida e para a vida de outras pessoas também. Sempre peço a você fazendo isso que eu estou pedindo, né, você vai ajudar a engajar o canal, por exemplo, assistindo também, né, as outras séries de vídeos, né? Nós temos uma playlist aí, dá uma conferida lá, você vai perceber que temos uma série de vídeos, ó, teologia para iniciantes, temos teologia, né, pentecostal, nós temos também séries, curso de história da teologia, enfim, dá uma olhadinha lá, confere, tenho certeza que sua vida vai ser edificada. E hoje nós vamos falar sobre os termos soma e sarx na teologia paulina. O que significa isso? Soma, a palavra soma do grego corpo, e sarx significa carne, tá certo? Então, nós vamos seguir aí nessas perspectivas. E peço a você também, se você quer ajudar o nosso canal de uma maneira mais intensa, aqui embaixo nos comentários você vai ver o nosso link do Apoia-se. Você deseja se tornar apoiador do nosso canal, você clica no Apoia-se a partir de R$5 mensais, né? 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, né? Você vai tornar-se nosso apoiador mensal e nós vamos colocar você no nosso grupo WhatsApp, que não é um grupo para debates, questões, contendas, né, como acontece em muitos outros grupos aí, não é grupo para debate, mas é para nós compartilharmos ali acerca dos livros, né, acerca dos lançamentos, enfim, vamos lá. Estou com o nosso livro aqui, Teologia do Apóstolo Paulo, de Midal, editora Paulus, né, página 103. E ele começa a dizer assim: estamos agora em condições de esclarecer a relação entre esses dois termos em Paulo, né? Soma e sarx, corpo e carne. Isso não é de importância menor, pois a coincidência e a diferença entre eles na teologia de Paulo tornam seu uso altamente distinto. Entretanto, surpreendentemente, a significação de sua antropologia nesse ponto, como também suas potenciais ramificações, foram largamente ignoradas na teologia subsequente a um custo considerável, né? Então, o Jim Dow começa a tratar dessa questão dentro da antropologia paulina. Ele diz aqui que essas questões, as distinções entre os termos da antropologia, corpo, carne, né, espírito, enfim, alma, foram ignoradas, né, em certo período dentro da teologia. Você percebe que essa questão de teologia paulina é algo assim, digamos, meio que recente, né? Ali, segunda metade do século XX, houve, digamos assim, um despertamento para o estudo da teologia paulina. Principalmente ali no final da década de 70, com a questão da NPP, Nova Perspectiva Paulina, Paul Sanders, né? Portanto, a gente percebe que houve, sim, nos últimos 50 anos, podemos assim dizer, quase 50 anos, um despertamento intenso. E hoje, por exemplo, na minha biblioteca eu tenho muita coisa sobre teologia paulina. Algo que em língua portuguesa, por exemplo, 20, 30 anos atrás você não encontrava praticamente nada, né? Então muitas obras, houve um despertamento na teologia a nível, né, e na teologia dentro do contexto dos Estados Unidos, dentro da teologia no contexto de teólogos alemães. Então hoje, tanto em português quanto principalmente em inglês e alemão, temos muita coisa sobre teologia paulina, né? E quando você vai estudar teologia paulina, novamente você vai estudar sobre soma e sarx. Então, note bem, o apóstolo, o nosso querido Jim Dow aqui, o autor, vai dizer que houve um momento que isso foi ignorado. Há um custo considerável, né? O primeiro ponto, ele diz aqui, é o próprio fato de que Paulo faz distinção entre soma e sarx. O pensamento hebraico, ao contrário, tinha apenas a única palavra basar. A palavra hebraica geralmente significa carne.
Conforme já foi assinalado, não há equivalente direto para soma em hebraico. Por outro lado, no pensamento grego, soma e sarx, corpo e carne, eram sinônimos muito mais próximos que em Paulo. Daqui, mais uma vez, a tendência mais dualista da antropologia grega, com os termos corpo e carne capazes de expressar mais estreitamente equivalente um sentido de aprisionamento no mundo material. A gente sempre tem que ter em mente o seguinte: o apóstolo Paulo ele foi treinado como rabino, certo? O mestre nas escrituras hebraicas, certo? O mestre na antropologia da teologia hebraica, ponto. Só que a gente não pode esquecer que também ele foi treinado, né, na cultura greco-romana, certo? Na cultura helênica. É um cara que tinha uma noção muito grande acerca da filosofia helênica. Então, a cultura, não tem como dizer que não, mas sim, houve uma grande influência da cultura helênica também na sua antropologia, podemos assim dizer, na sua teologia. Isso não significa dizer que Paulo, ao fazer isso, ao tomar por empréstimo muitos conceitos que a antropologia hebraica rejeitava, mas que a antropologia grega ensina, ou ensinava, ele esteja errado, equivocado. Sim, claro que não. Né? Um exemplo disso, né? Podemos dizer, por exemplo, dentro da mitologia grega, você vai perceber, você vai notar que existe o termo Hades, submundo, lugar do mundo dos mortos. Né? E a palavra Hades, você percebe que os autores do Novo Testamento tomaram por empréstimo da mitologia grega e inseriram. O fato dessa palavra, desse termo, desse conceito existir na mitologia não significa que estivesse de todo errado, equivocado. Não. Sem dúvida que não. Tanto é que o termo Hades, ele ganha até mesmo uma nova conotação. Quando Lucas, lá, capítulo 16, ele vai dizer que o rico morre e ele desperta no Hades. Ou seja, dentro do Novo Testamento, o Hades recebe uma compreensão maior e mais precisa. Uma verdadeira compreensão do que consiste o mundo dos mortos, ou seja, um lugar de tormentos, um inferno. Enquanto na mitologia grega, né, o Hades não tinha esse conceito de um lugar em chamas que perturba, que atormenta os ímpios por toda a eternidade. Entende? Então o apóstolo Paulo ele toma por empréstimo esses conceitos, introduz na sua antropologia, na sua teologia. Não significa necessariamente, como dizem alguns teólogos aí fora, que isso estivesse equivocado, ele teria sido mal influenciado. Não. Claro que não. Ele diz aqui, mas Paulo fez uma distinção muito mais clara entre as duas palavras. Em termos simplificados, o espectro do sentido de soma era, na maioria dos casos, moralmente neutro, enquanto o espectro do sentido de sarx, né, sarx no grego carne, soma corpo, era, na maior parte dos casos, moralmente negativo. A análise de cada termo acima documenta o suficientemente, esperamos, né? Ele cita aqui os parágrafos que ele já tinha citado, que nós já estudamos nas aulas anteriores. As duas análises também mostram como cada espectro coincide com o outro até certo grau. Paulo usa a soma com um sentido fortemente negativo, quando fala do corpo do pecado, em Romanos 6,6, e do corpo desta morte. Ou seja, então ele está falando do corpo do pecado, em Romanos 6, já tem um sentido negativo, o termo soma, corpo do pecado, corpo desta morte, Romanos 7,24. Ou quando fala de fazer morrer as obras do corpo, em Romanos 8,13. Assim também sarx pode ser usado de maneira completamente neutra, conforme em 1 Coríntios 10,18. Então, como eu sempre falei nas outras aulas, tudo vai depender do contexto, ou seja, você precisa ser um bom hermeneuta para fazer uma exegese correta. Naquele texto, você vai entender se soma, corpo, tem um sentido negativo, ou se soma corpo tem, em outro texto, tem um sentido neutro, no entendimento da antropologia paulina. Diz mais aqui, que há alguma equivalência entre os dois termos também indica a substituição de sarx por soma, em Romanos 8,13 e 1 Coríntios 6,16. Mas a nota negativa, quando se liga à soma, geralmente é dada por frase qualificativa ou por adjetivo. Corpo do pecado. Corpo mortal, em Romanos 8,11. Ao passo que sarx é mais regularmente negativa, sem qualquer frase ou adjetivo qualificativo. Então, note, guarde isso no teu coração. Corpo, soma, aparece na teologia de Paulo, geralmente no sentido neutro,
mas em alguns momentos aparece no sentido negativo do termo. Contudo, sarx, carne, né, praticamente em todo momento que aparece é no sentido depreciativo, negativo da palavra. Carne no sentido, sarx no sentido de natureza caída, né? Não tem nenhum adjetivo que o qualifica, esse termo carne. Aqui são interessantes as duas frases em Colossenses 22 e 2:11, únicas nas cartas paulinas, que falam do corpo de carne de Cristo, em que a própria sarx funciona como termo qualificativo para enfatizar a crua fisicidade da morte corporal de Jesus. Olha só que interessante. Ele conseguiu captar aqui em Colossenses 1:22 e 2:11, quando Paulo fala sobre o corpo da carne. Ou seja, aí ele não está usando trazendo nenhuma conotação negativa para se referir ao corpo de Jesus. Pelo contrário, ele vai dizer que ele cria que o Senhor Jesus, o Verbo, havia encarnado e ele sofre todas as atrocidades ali da crucificação. Então, nesse sentido, ele está falando aqui nesse texto sobre o sofrimento de Jesus na cruz. Demais. Mas como no caso do termo soma, a passagem mais reveladora é mais uma vez 1 Coríntios 15, dos versículos 35 a 50, né, onde ele vai falar sobre a ressurreição. Aqui o ponto da significação é a distinção clara entre uma carne e sangue, que não pode herdar o reino de Deus, 1 Coríntios 15, 50, e um corpo que o fará, 1 Coríntios 15, 54. Corpo, o termo mais neutro, pode ser transformado e ressuscitado. A carne não pode. A redenção para o corpo, conforme Romanos 8, 23, mas a salvação no último dia envolve a dissolução ou destruição da carne. Em resumo, e novamente em termos um tanto simplificados, corpo denota um ser no mundo, enquanto carne denota um pertencer ao mundo. Caramba. Pegou? Então o corpo, na teologia paulina, Paulo entende que o corpo em si, ele é neutro na questão. Dentro do período medieval, o que muitos monges fizeram na Idade Antiga, na Idade Média, faziam? Muitos monges puniam seus corpos, se autoflagelavam, se mutilavam, na ideia de que, punindo, castigando o corpo, isso elevaria o espírito para estar mais próximo de Deus. Um equívoco. Paulo entende que o corpo em si ele é neutro. Agora, a carne, no sentido de pertença ao mundo, no sentido da natureza caída, no sentido de nós nos inclinarmos para o pecado, então Paulo vai se utilizar essa questão, né? Gostei da expressão aqui, ó. Corpo denota um ser no mundo, enquanto sarx, carne, denota um pertencer ao mundo. Deu para captar, né? Para Paulo, os seres humanos sempre serão corporificados por definição, mas o clímax da salvação, afinal, é o deixar para trás a carne com toda a sua fraqueza e corruptibilidade inerente. Se você for estudar um pouco sobre os gnósticos, ali no primeiro e segundo século, eles entendiam que o corpo, a carne, o corpo em si, para nada servia. Então eles tinham um conceito muito equivocado, e haviam variantes de gnosticismos, digamos assim. Então haviam gnósticos que entendiam que, pelo fato do corpo para nada servir, eles se entregavam ao pecado, à prostituição, à imoralidade. Não, o corpo para nada serve, somente o espírito, então eu posso fazer o que eu quiser com esse corpo. Equívoco total, né? Paulo vai dizer que o corpo, embora ele seja neutro, ele tem uma finalidade muito importante, uma responsabilidade muito grande, que é expressar um espírito vivificado, expressar uma alma transformada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, eis a razão que Paulo vai valorizar o corpo, no sentido de que este mesmo corpo, que é neutro, que não é mal em si, como ensinavam os gnósticos, esse corpo será ressuscitado, né, será glorificado num porvir. Né? Se tudo isso for certo, a relação entre soma e sarx para Paulo pode ser visualizada por meio deste diagrama. Aí eu vou mostrar para você aqui o diagrama, para você que não tem o livro. Ele coloca aqui dentro do diagrama carne no sentido negativo, corpo no sentido neutro. Aqui, ó. Certo? Muito interessante. Qual é a significação teológica desta distinção entre soma e sarx? Um tanto construída mais clara em Paulo. Qual é a significação teológica? Provavelmente a resposta é que ele tentou combinar elementos da antropologia hebraica e da antropologia grega numa nova síntese. Ponto. Matou a charada, cara, de Midal. Cara, fera.
Eu falei para vocês aqui no início. Ele teve influência da antropologia hebraica, da teologia, né, da antropologia hebraica, e obviamente ele teve influência. Saulo de Tarso é um judeu que teve toda uma estrutura, né, de estudos também influenciado pela cultura helênica. Então ele une o que há de bom na antropologia / teologia hebraica e o que há de bom na antropologia da cultura helênica, e ele traz uma síntese. Tese, antítese, síntese, né? Então, faz um resumo, ele mescla, entende? Ele faz uma reflexão e diz, não, as duas antropologias, os dois conceitos né, ensinados pelos judeus e pelos gregos têm elementos positivos. Vamos unir e vamos trazer uma síntese. Foi isso que ele fez. Por um lado, afirmou a concepção hebraica mais holística da corporificação humana, com o que isso significava para a corporidade e a sociedade da existência humana, com parte integrante do fato de ser humano. Ao mesmo tempo, reconheceu algo de importante na atitude grega, mas negativa em relação à existência na carne, que também queria afirmar. Todavia, para Paulo, o fator negativo não foi simplesmente a existência corporal em si, mas o caráter efêmero da existência humana, como existência em carne, que tende para o desejo, a deterioração, e quando o indivíduo se concentra nela e se apega a ela, subverte essa existência como existência perante Deus e para Deus. A verdade é que ele podia afirmar ambos os aspectos, e a dupla afirmação evitava tanto uma subvalorização simplista como uma subvalorização do físico. Paulo procurou meio termo, percebe? Enquanto os gregos davam muita ênfase à questão, né, espiritual, digamos assim, tanto é que teólogos como Adolf von Harnack, que era um historiador da igreja alemão, ele dizia que o cristianismo foi deturpado. Ele escreveu uma obra chamada Dogma, dizendo que o cristianismo foi totalmente mutilado pelos cristãos helênicos, introduzindo uma ênfase muito forte, diz ele, né, na questão do espiritual e tal, enquanto os judeus que criam Jesus como Messias, não tinha esse conceito de divinização, não acreditava que Jesus era divino, dava mais ênfase ao físico e tal. Paulo vai dizer, não, temos que encontrar um meio termo, a gente não vai ignorar totalmente o físico, o corpo. O corpo é importante, mas a questão espiritual também, a parte imaterial, né? Corpo, alma e espírito, como ele ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 5, né? Que mais? Além disso, do ponto de vista de estratégia apologética e missionária, tinha sim uma base comum tanto com judeus como com gregos nas suas diferentes perspectivas sobre a realidade, e assim podia esperar ter receptividade de ambos para o evangelho, enquanto se relacionava com a existência neste mundo. Então, para Dimidal, esse conceito, essa síntese que Paulo vai fazer acerca da antropologia hebraica e da helênica, isso ajudou na sua proclamação entre gentios. Você, quando vai estudar o livro de Atos, você vai perceber que ele, mesmo estando em terras gentílicas, ele procurava também pregar nas sinagogas, porque sempre nesses lugares haviam judeus também, né? Então ele mescla estas antropologias, trazendo aí o resumo, né, o conceito que nós temos acerca do cristianismo nas suas epístolas. Em termos mais gerais, podemos dizer que a distinção de Paulo entre Soma e Sax possibilitava a afirmação positiva da realidade criada e da criação humana, bem como da interdependência da humanidade no seu ambiente criado. Lamentavelmente, porém, esse potencial na teologia de Paulo não tardou a perder-se quando se perdeu de vista essa distinção. Já com Inácio de Antioquia, a necessidade de combater o dualismo gnóstico exigiu a insistência que foi a carne de Jesus que foi ressuscitada. E, subsequentemente, na helenização do pensamento cristão, os aspectos negativos da carnalidade tornaram-se cada vez mais ligados à corporeidade humana e, em grande medida, à função criativa da sexualidade. O que Paulo reprovara a denigrição das relações sexuais por si mesmos, tornou-se uma característica da espiritualidade cristã na antiguidade tardia. Foi o que eu falei para você. Muitos dos monges, no período da Idade Antiga e na Era Medieval, puniam seu corpo
se autoflagelavam, se mutilavam, né? Se tornavam eunucos, porque eles entendiam que o corpo era um obstáculo para a espiritualidade, de maneira que eles puniam a carne. Porque ele estava muito ligado a essa questão da sexualidade. A maioria dos monges, né, praticavam o celibato, enfim. Então, a questão do corpo, né, o corpo começou a ser depreciado, digamos assim, na Idade Antiga, início da Idade Média, pelos cristãos, principalmente aqueles mais religiosos, né? A concupiscência, o desejo sexual, veio a ser considerada má por definição. A virgindade foi exaltada acima de todas as outras condições humanas. Pensava-se que o pecado original era transmitido pela procriação humana. Os resultados dessa denegrição da sexualidade continuam a distorcer as atitudes cristãs em relação ao sexo até hoje. A recuperação da distinção de Paulo entre corporeidade humana, que deve ser afirmada e ser motivo de regozijo, e a carnalidade humana, contra a qual sempre é necessário guardar-se e prevenir-se, poderia representar contribuição importante para a atual reflexão teológica nessa área. E, de fato, até os dias de hoje, houve, né, herdou-se no imaginário popular, na teologia popular, essa ideia de que o corpo é mau. Isso é um conceito interessante, né? Isso é um conceito gnóstico. Isso ainda está muito presente ainda no imaginário dos padres, das matas, tem que guardar o celibato, é necessário, né? É necessário se guardar, é necessário manter a virgindade. Se a pessoa for virgem, ela vai ser mais santa, vai estar mais próxima de Deus, fazendo com que isso até mesmo muitos venham desdenhar do casamento, né? Ainda tem isso, tá certo? Então estamos então fechando aqui essa questão da sarx, do corpo e da carne em Paulo, e na próxima aula nós vamos, com a permissão de Deus, falar sobre nous e cardia. Nous, termo grego para mente, cardia, coração. Qual é o conceito de Paulo para mente e coração nas suas epístolas? Show? Deus abençoe. Até a próxima aula. Dê o like, compartilhe. Deus te abençoe.